A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 25. Diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, da força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glorificado seja o nome do Senhor. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Mais uma vez, estou aqui para nos relembrar, refrescar nossa memória acerca do Jesus que nós servimos. Muitas das vezes ficamos dando atenção para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e esquecemos do Deus que nós servimos. O Deus do impossível, o Deus que abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto. O povo que protegeu o povo no deserto durante 40 anos. O Deus que ressuscitou os mortos. O Deus que protegeu o povo de Israel no deserto e em várias situações. É esse o Deus que nós servimos. O povo de Israel, meu irmão, minha irmã, presenciou inúmeros milagres, tiveram o privilégio de presenciar inúmeros milagres desse Deus todo-poderoso que nós servimos. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Esse sou eu e você. E no texto de Marcos, capítulo 22, capítulo 14, do 22 ao 36, vai narrar justamente, Mateus 14, do 22 ao 36, vai narrar uma situação do sobrenatural e da demonstração de poder do nosso Senhor Jesus Cristo acerca da natureza, né? Jesus aqui, ele vai caminhando sobre as águas em direção ao barco dos discípulos. Este barco estava sofrendo um grande vendaval naquele momento, os discípulos já meio preocupados com aquele vendaval, e de repente eles olham e veem Jesus caminhando sobre a tempestade. Olha só que coisa maravilhosa, Jesus caminhando sobre as águas, né, diante daquela tempestade, daquele vendaval. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Senhor Jesus, ele governa todas as coisas. A tempestade, o mar, o vento, o sol, as estrelas. Quem é este homem que até o mar o obedece? Os irmãos lembram dessa passagem? Quem é este homem que até os vendavais o obedecem e o respeitam? Quem é esse homem que as estrelas, o sol, toda a galáxia o respeitam? Quem é este homem? Este é Jesus de Nazaré, o Deus Altíssimo, aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, diz João no seu Evangelho, no capítulo 1. E aqui, Jesus começa a caminhar sobre as águas, e os discípulos ficam assim apavorados, e olharam e ficaram aterrorizados, achando que era um fantasma. Mas Jesus diz: calma-te, sou eu, não temas, não temais. E Pedro, todo impetuoso como sempre, né, corajoso, fala assim: se és tu, deixe-me ir deixe-me ir ter convosco. E Jesus diz: vem, Pedro, venha. E Pedro, naquele momento, olhando para Cristo, focando em Cristo, começou a caminhar sobre as águas. Mas diz o texto que em algum momento
Pedro se preocupou e olhou para os vendavais, olhou para as tempestades, olhou para as ondas batendo na sua perna. E de repente Pedro começou a submergir. E aí Pedro grita: socorro, socorre-me, Senhor. E Jesus pega nos braços dele, levanta ele e diz: ó homem de pequena fé. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, acontece comigo e com você. Nós, ao invés de focarmos em Cristo, nós olhamos para os problemas, para as dificuldades, olhamos para as tempestades, olhamos para a escassez e esquecemos que nós servimos um Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus do improvável, o Deus que não nos desampara. Glorificado seja o nome do Senhor. Mesmo diante da incredulidade de Pedro, mesmo diante de Pedro, né, olhar para as dificuldades, né, ao invés de focar em Cristo, mesmo nesse momento em que Pedro deixou de focar em Cristo, Jesus não deixou de focar nele. Jesus estava olhando para ele, Jesus estava observando ele, e quando Jesus percebeu que ele estava se enfraquecendo, que ele estava caindo, que ele estava esmurecendo, Jesus pegou ele pelo braço. E é isso que o Senhor faz comigo e com você. Muitas das vezes nós deixamos de focar em Cristo e começamos a submergir. Nós deixamos de focar no Deus Todo-Poderoso e começamos a descer no fundo do poço. Ficamos olhando para as dificuldades e para os problemas. Ficamos focando no homem. Ficamos focados nas coisas visíveis e esquecemos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, aquele que tudo pode, aquele que é capaz de ressuscitar o morto, aquele que é capaz de fazer com que o mar o obedeça. Glorificado seja o nome do Senhor. Que possamos, meu irmão, minha irmã, fazer como Pedro. Não esmurecer como Pedro, mas ter o ímpeto, né? Vamos aprender com os erros de Pedro, né? Pedro olhou para a adversidade. Vamos fazer o seguinte, não vamos copiar isso de Pedro, mas vamos copiar o primeiro momento de Pedro. Vamos tomar posse do primeiro momento de Pedro, que foi o momento que ele creu e ele focou em Cristo e caminhou sobre as águas. Se você estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, foque no Senhor e comece a caminhar em direção a Ele. Comece a se deslocar até Ele e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Quando você menos perceber, a tempestade vai passar, as dificuldades vão passar, os problemas vão ficar para trás e você vai estar focando em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Faça isso. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.